Falar em dificuldades, vamos para a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Que está apresentando desafios muito grandes a times que querem voltar para a Série A. É o caso do Vasco, que não consegue, né, dar aquele último passo para se aproximar do G4. O Avaí, que também está na briga, venceu bem a partida em casa, fez 3-1, resultado importante para manter o Avaí em condições de disputar o acesso. Agora, chamou a atenção, Aidano, talvez uma certa falta de resistência do Vasco, né? Não sei se dá para dizer que o Avaí ganhou com facilidade a partida, mas parecia que não tinha muita resistência do outro lado. Barreto, eu vi esse jogo ontem, eu fiquei horrorizado com o que eu vi. Assim, o Avaí cumpriu uma campanha consistente na Série B, enfim, mas a notícia de ontem não é cariococentrismo isso não, juro que não é. Mas a notícia de ontem é a forma como o Vasco jogou. Não dá para aceitar. Assim, tem algum problema muito grave. 2 minutos e 53 segundos de VAR, misericórdia. Não é possível. Tem 2 lances, eu não sei se nesse compilado aí a gente vai mostrar. Um é esse aí. Olha isso, gente. Barreto, vamos à nossa pelada. Imagina que a gente faz isso na pelada. Meu Deus do céu! Isso não é coisa de um time profissional de futebol. Se for voltando depois de 2 anos, talvez seja perdoado, mas em condições normais de temperatura e pressão... E esse aí? E esse gol? Que tem menos jogadores do Vasco do que do Avaí dentro da área, porque fizeram uma barreira para um chute direto numa bola que estava na cara que ia ser cruzada. Parece aquele gol de fim de pelada, aquele gol que, gente, acabou. O Gralha fica louco, hein, Aidano? O Gralha na nossa pelada fica louco com um gol desse. Ele para a pelada. A frase do Gralha, né? Não estou me divertindo. Não estou me divertindo. Não dá para se divertir com isso. Sem brincadeira. Eu fiquei chocado. Não é, veja só, eu entendo as dificuldades do Vasco. Tem questões financeiras, questões políticas. O Vasco tem questões políticas quase incuráveis. Eu conheço vascaínos que preferem o time. É muito triste dizer isso, que preferem o time, os insucessos do time. Preferem que o time não consiga vitórias, não consiga sucessos, se tiver que ser com determinados dirigentes no comando. Enfim, eu acho isso um erro enorme, mas tem vascaínos que infelizmente pensam assim. Mas ainda assim é chocante de ver uma atuação como a de ontem. Eu fiquei realmente muito impressionado e diante de uma atuação dessa, não dá para ter muita esperança que o Vasco consiga reverter isso e consiga voltar à primeira divisão para o campeonato de 2022. Na verdade, não dá. Assim, foi, como eu disse, chocante de ver a atuação do Vasco. Ontem tem algum problema muito grave que tem que ser resolvido muito rápido. Eu não consigo dizer aqui o que é, se o problema está na direção técnica, se o problema está nos jogadores, se o problema está nessa convivência. Aí realmente demandaria uma apuração, mas tem alguma coisa muito grave acontecendo. Não dá para... Tem que ter um mínimo de compostura, um time profissional. Não pode acontecer lances como esse que a gente viu ontem. Não dá. E o Vasco tem um parâmetro próximo, né, Thales, que é o Botafogo. O Botafogo pode não ter esses problemas políticos aí, que o Aidano citou, mas tem problemas financeiros tão ou mais sérios quanto os do Vasco, né? Tem dificuldades para montar um time e está fazendo uma campanha muito mais próxima do acesso do que o Vasco. Está brigando mais de perto para subir, né? Está lá no G4. E o Botafogo tem um elenco muito pior, né? Muito pior. Acho que a gente pode classificar assim mesmo do que o elenco do Vasco. Vasco e Avaí, antes de começar a Série B, naquelas projeções que a gente faz ali, para mim, eram os 2 times mais candidatos ao acesso. Eu acho que tinham elencos ali mais encorpados, jogadores um pouco mais experientes, porque na Série B a gente fica com aquele papo que, vamos investir em jogadores mais novos, não sei o quê, mas se tem dinheiro, se tem um pouquinho mais de dinheiro, que não é o caso do Vasco, mas enfim, o Vasco tem uma tradição ali, mas tem um pouquinho mais de investimento, contrata jogadores um pouco mais experientes, que é o caso do Avaí, que para mim era o maior candidato. Então, ainda assim que o Avaí esteja brigando, eu acho que o Avaí faz uma campanha abaixo ainda do que poderia fazer nessa Série B. Falando sobre o Vasco especificamente, no jogo de ontem, ofensivamente não tem nada. Né? Ofensivamente, o jogo do Vasco é uma tradução do desespero das coletivas do Lisca, falando que não consegue dar liga para o time, que não consegue fazer o time acontecer.
porque parece que não tem jogada, a única jogada é um cruzamento ali para a bola para a área, mexe 4, 5 substituições e quem entra continua tentando fazer a mesma coisa. Defensivamente tem até momentos bons, momentos que o time se porta bem, mas erra de uma forma bizarra, como errou o Vanderlei, o goleiro, que para mim mostra, por exemplo, esse poder do elenco do Vasco, que é um grande goleiro, está numa fase ruim, é ele que é o responsável por montar essa barreira, que um jogador fica deitado numa falta quase lateral e coloca mais jogadores do Avaí dentro da área do que jogadores do Vasco, e ainda assim uma bola que vai perto dali da grande área, ele não, da pequena área, desculpa, ele não ataca a bola. Depois tem o lance do terceiro gol do Avaí, tem outro grande jogador do Vasco, um grande jogador para a Série B, que é o Leandro Castan, que no momento em que a jogada acontece lá atrás, o jogador do Avaí vai sair de cara pro gol, não o jogador que fez o gol, o jogador anterior, que agora eu esqueci o nome. O Leandro Castan desiste da jogada e aí a bola sobra para quem ele deveria estar marcando. E o jogador que tinha acabado de entrar faz o gol no primeiro toque da bola dele. Faz esse gol. E isso acaba complicando muito a situação do Vasco. Eu estou gostando muito de trabalhar, tanto para a Série A quanto a Série B, com matemática, por conta de um projeto que a gente está fazendo lá no Globo, junto com o Departamento de Matemática da FMG, sobre probabilidade do futebol. O que eu gosto desses cálculos desses matemáticos lá da FMG é que eles são, para eles, qualquer jogo tem mais ou menos ali a chance de qualquer time vencer. Então, eles calculam a probabilidade de fato matemática, né? Não tem elenco maior, elenco melhor. Cada time começa, por exemplo, com 5% de chance de ser campeão, porque são 20 times, 5% para cada. O Vasco, até o jogo de ontem, para entender o quanto esse jogo pode ter sido decisivo ali para o Vasco até o jogo de ontem tinha 11% de chance de subir, segundo esses matemáticos, que é uma chance não muito boa, mas razoável. 11% é o dobro da chance que você começa de ser campeão, um pouco mais que o dobro. Caiu para 5 de novo. Então, assim, caiu pela metade, matematicamente. Voltou para estaca zero, então, né? Basicamente, voltou para estaca zero. É a mesma chance que o Vasco tinha quando estava todo mundo com nenhum ponto. Só que falta menos jogo, assim, né, Thales? Exatamente. E aí, se você começa a fazer uns cálculos, né, porque a gente... os times partiram muito, então tudo pode acontecer ainda nessa Série B, né? O próprio Avaí já foi o time da moda, depois o Náutico foi o time da moda também, o Botafogo já teve na draga, agora é um time que tem 83% de aproveitamento com o Anderson. Mas o Vasco, a situação está ficando muito complicada. E aí me preocupa uma entrevista de um jogador no final do jogo falando: acho que até a altura do campeonato, o Vasco ainda não é um time para brigar pelo acesso. O campeonato já está quase acabando, já está entrando para a reta final. Se a gente for ver pontuação, né, o Vasco hoje tem 32 pontos. Se a gente calcular ali que uma pontuação segura para ir para a Série A é de 62 pontos, apesar de que esses matemáticos que eu converso acreditam que ali 60 pontos pode ser suficiente, 62 pontos, para o Vasco chegar a 62 pontos, o Vasco tem que fazer 30 ainda, em 45 disputados. É um aproveitamento de campeão. 66, 2/3 dos pontos. 2/3 dos pontos. O Vasco tem que ganhar 10, tem que ganhar 10 dos 15 jogos que faltam, né? É muito difícil, é muito difícil. Acho que, assim, ainda pode ter uma reação, é um time gigante, é uma camisa que pesa muito, ainda mais na Série B, onde tem camisas menos tradicionais, mas acho que depois desse jogo de ontem, o torcedor do Vasco tem que se acostumar um pouco mais com a ideia, de fato, de passar 2022 na Série B de novo. Vitória fundamental para o Avaí, né? Fala, Aidano. Aí eu acho que, né, faltou o Thales citar que é melhor o Vasco se preocupar em fazer 45 pontos, aquela marca que mantém na divisão, né? Que a gente usa muito na Série A, mas o Vasco, diante do que eu vi ontem, é melhor se preocupar em fazer esses 45 pontos e ficar na Série B.